Seja bem-vindo e nessa aula nós vamos falar sobre o que é um fundo imobiliário. Então, afinal, o que seria um fundo imobiliário? Para que serve? É isso que nós vamos aprender. Então, os primeiros passos aqui rumo ao entendimento sobre investimentos em fundos imobiliários. Então, vamos lá. O que seria, então, um fundo imobiliário? Em resumo, ele nada mais é do que uma espécie de condomínio de investidores. É isso mesmo. Mas como assim um condomínio de investidores? Vou exemplificar aqui, para facilitar o nosso entendimento. Então imagine lá que tem um imóvel, tá? Um baita do imóvel aí. Imagine um imóvel comercial que você queira adquirir por 50 milhões de reais, beleza? O imóvel ele custa 50 milhões de reais e você quer lá comprar esse imóvel. Só que tem um problema. Você só tem 2 mil reais. Esse é o grande problema. É muito diferente o valor lá de 50 milhões de reais para 2 mil reais, certo? E aí o que você pensa? Olha, eu não tenho esse dinheiro. O que eu posso fazer? Eu posso reunir um grupo de investidores. Olha lá, então você chama lá o seu vizinho, o seu tio, irmão, papagaio, sobrinho, chama todo mundo, né? Reúne lá 25 mil pessoas, cada uma dá 2 mil reais e pronto, vocês conseguem comprar esse imóvel de 50 milhões de reais. Então basicamente é isso, é como se fosse um rateio, né? Você vai lá, pega o valor total, divide por 1 milhão de cotas, tá? E aí você compra o quanto de cotas que você quer. Ah, a cota é 10 reais. Quantas cotas você quer? Você quer 30 cotas? Ah, então é 300 reais. Cada cota 10 reais, vezes 30, 300 reais. Então é como se fosse isso. Você vai comprando um pedacinho daquele imóvel. Fundos imobiliários é basicamente isso. Quando você investe em fundos imobiliários, você está comprando um pedacinho do patrimônio daquele fundo imobiliário. Aqui eu estou exemplificando para um único imóvel, mas geralmente os fundos imobiliários eles possuem vários imóveis, não é um só. Então eles têm lá, por exemplo, 10 imóveis, cada um caríssimo, onde um investidor dificilmente teria dinheiro para comprar um único imóvel. Então é basicamente isso, é dar acesso ao investidor comum com pouco dinheiro. Aqui eu exemplifiquei com 2 mil reais, mas a gente consegue observar que a maioria dos fundos imobiliários, os mais negociados, eles negociam ali em torno de 100 reais a 150 reais. Apesar que você tem fundos imobiliários bons, que eu conheço, que eu acredito que seja um bom fundo imobiliário na casa de 50 reais, e tem alguns outros fundos imobiliários até mesmo na casa de 10 reais, tá? Mas vale destacar que o preço não é algo da gente olhar por agora. A gente vai entender no decorrer das nossas aulas aqui que, né, se você tá... então se eu tenho um fundo de 200 reais e um fundo de 100, é melhor eu comprar o de 100 porque ele é mais barato? Não, a gente tem que olhar outros indicadores, certo? Então, primeiramente, o que seria o fundo imobiliário? É isso, tá? É pegar todo o patrimônio de imóveis que tem lá, você divide isso e você tem o que a gente chama de cota. Tá? Então, o fundo imobiliário, no mercado de ações, quando é empresa, a gente chama de ações. Você tem lá uma ação, 2 ações, aqui a gente chama de cota. Tá? E aí uma dúvida que pode surgir é, beleza, eu estou participando desse fundo imobiliário, mas então quer dizer que eu vou ter que tomar uma gestão, certo? Eu estou aqui no meio, estou junto com esses cotistas, esses 25 mil cotistas aqui. A gente vai ter que decidir, juntamos o dinheiro de todo mundo, qual imóvel a gente vai comprar? Não, o fundo ele já está redondinho, já está operando. Existe um gestor para tomar essa decisão. Claro que é um gestor e uma equipe que o auxilia, cheio de analistas, o administrador do fundo, enfim, tem vários outros profissionais a qual eles são remunerados com base nesse patrimônio investido. Então, um fundo imobiliário ele pode pegar lá 1% do patrimônio dele e utiliza isso como pagamento dos administradores, né? 1% ali do fundo da taxa que ele está cobrando. Tá? Então, já tem uma equipe lá. Nós, como os investidores, nós não nos preocupamos com isso. Nós temos que preocupar com o quê? Em escolher um bom fundo imobiliário. Escolhemos um bom fundo imobiliário, a gente investe e pronto. Não faz mais nada, absolutamente nada. Você deixa lá
Enquanto o fundo imobiliário está sendo lucrativo, você está ganhando dinheiro com isso. Então, por isso que é interessante, interessantíssimo fundos imobiliários, justamente por isso, né? Mas enfim, a gente tem mais detalhes aqui que não vou, estou atropelando algumas informações aqui, então vamos lá. Um outro ponto interessante é os rendimentos mensais. Né? Como assim rendimentos mensais? É a mesma coisa que imóvel. O imóvel não recebe um aluguel e esse aluguel vai lá para o bolso do patrão. É basicamente a mesma coisa aqui. Então o que acontece? O fundo imobiliário está lucrando. E aí, no mínimo, 95% do lucro deve ser distribuído aos cotistas. Tá? E geralmente isso é pensado no lucro mensal mesmo. E é distribuído aos cotistas. Mas essa regra aqui ela é válida na base semestral. Mas, na maioria das vezes, é como se fosse o que está ganhando ali no mês, está sendo distribuído para os acionistas. Né? Em resumo, o fundo imobiliário ele pode reter até 5% ali do lucro para fazer algumas atividades. Então, por exemplo, ele quer juntar capital para adquirir novos imóveis. Só que veja, esse 5% é muito pouco. É muito pouco para fazer aquisições de novos imóveis. Então, geralmente, quando o fundo imobiliário ele quer crescer, ele quer adquirir novos imóveis, o que eles fazem? Eles fazem a emissão de novas cotas. Tá? Então, o fundo imobiliário hoje ele tem um patrimônio de R$1 bilhão e ele quer aumentar em 10%, ou seja, ele quer captar R$100 milhões. Tá? Então, o que ele faz? Ele emite novas cotas. E aí ele dá direito para você que é cotista do fundo a subscrever esses 10%. Então, você pode subscrever até 10% que você tem nesse fundo imobiliário. Então, se você tem 100 cotas, você tem 200 cotas. Você pode até 10% de 220, você pode comprar até 20 cotas a um preço geralmente mais barato. Né? Então isso que é a subscrição. Então geralmente quando o fundo imobiliário ele quer crescer, ele faz emissão de novas cotas. Não é com esses 5% que ele consegue manter e juntar esse dinheiro para comprar mais fundos imobiliários, mais imóveis, porque o imóvel ele é muito caro, né? Então esses 5% aí ele representa muito pouco. Ele precisa de emitir novas cotas ali. Ele pode até ter um caixa para às vezes fazer uma reforma de imóvel, aí sim, aí tudo bem, né? Mas mesmo assim, isso aí você pode descontar e não entra como um lucro para o fundo imobiliário, né? Então, enfim, ele tem esse lado contábil ali que ele pode estar manipulando, pensando nisso, em distribuir ou fazer algum tipo de reforma. E aí se faz uma reforma, entra com uma despesa e aí o lucro ele cai, porque descontou essa despesa, entende? Então o que ele iria distribuir para o acionista já seria naturalmente menor. Vamos lá então. E aí o que é interessante, você recebe pelo número de cotas que possui. Então quando você faz essa divisão ali, né, o fundo imobiliário ele vai distribuir R$100 mil e temos 10 mil cotistas. Então, 10 mil cotas. Então, quer dizer que ele vai distribuir R$10 por cota. Tá? Imagine assim, ele vai distribuir R$10 por cota. E aí vai depender do número de cotas que você tem. Se você tem uma cota, você vai receber R$10. Se você tem duas, você vai receber 20. Se tem três, você vai receber 30. E assim sucessivamente. Então, o fundo imobiliário ele é muito legal por conta disso. É algo que eu gosto bastante. Por quê? Imagine lá o imóvel, né, que você precisa ter bastante dinheiro para comprar um imóvel para receber o aluguel. Né? Aqui nos fundos imobiliários é um pouco diferente. Você, com um pouquinho de dinheiro, você já consegue comprar e já recebe um aluguel mensal. Obviamente, se você investe só R$500, R$1.000, você não vai receber R$1.000 de aluguel. Né? Mas você vai receber lá R$10, R$5, enfim, você vai receber um pouquinho. E aí, conforme você vai ganhando mais dinheiro, vai reinvestindo mais, vai aportando mais, e aí você consegue receber cada vez mais rendimentos mensais. E o legal, no momento que eu gravo este vídeo, os rendimentos são isentos de imposto de renda. Por que eu digo isso? Porque já tentaram 2 vezes aí nos últimos anos tributar o imposto dos fundos imobiliários. Tá? Então pode ser que a qualquer momento algum projeto de lei seja aprovado, né? Especialmente no Brasil, onde a carga tributária já é alta e naturalmente que muitas vezes para arrecadar mais o governo, para deixar a sua balança ali positiva, em vez de reduzir os gastos do governo, geralmente eles tentam arrecadar mais. Né? Então, muitas vezes é atribuído os novos impostos. Então, eu acredito muito que em algum momento será tributado o imposto em cima dos fundos imobiliários. Tá? Mas neste momento que eu estou gravando aqui, eles são isentos. E se acontecer a tributação, pode ficar tranquilo. Obviamente, as cotas do fundo imobiliário iriam cair um pouco por conta disso, né? Um impacto negativo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é o seguinte, que você não precisa se preocupar no sentido do que fazer, porque
geralmente essas tributações elas acontecem ali na fonte, ela já cai líquido na sua corretora. Então, se por acaso for tributado em, sei lá, 15%, e iria cair R$100 para você. Então 15% é tributado, vai cair apenas 85. Tá? Não é que vai cair 100 e você vai pagar imposto sobre esses 100. Geralmente é assim que funciona, pelo menos com juros sobre capital próprio, é assim que funciona. Então, fique tranquilo quanto a isso, que em termos de trabalho, vai ser mais trabalhoso. Não, é provável que não. Você tem que se preocupar com outras coisas que, no caso, iria afetar a rentabilidade no longo prazo, porque, querendo ou não, todo mês tributando 15% ali nos seus rendimentos, a qual você iria reinvestir para fazer o efeito bola de neve, no longo prazo isso tem um impacto muito expressivo. Tá? Então, em termos de rentabilidade, bem negativo. E o legal dos fundos imobiliários é o quê? Eles são negociados na Bolsa de Valores. Olha só, não preciso ir lá numa imobiliária, ver se tem algum fundo imobiliário lá, fazer um contrato, levar no cartório, assinar. Nada disso. Nada disso. Não tem burocracia nenhuma. Quero comprar fundos imobiliários. Eu acesso a corretora, digito o ticker de negociação, né, que ele é constituído por 4 letras. E a terminação 11, então eu deixei ele como exemplo, né, alguns fundos imobiliários, inclusive alguns bem conhecidos, né, que é o KNR11, XPML11 e HGLG11. Então eu vou lá na corretora, digito o fundo imobiliário, apareceu lá na tela, compro. Então com menos de 10 segundos eu já consigo comprar um fundo imobiliário e com menos de 10 segundos eu já consigo também vender. Olha que beleza, olha a liquidez como que é interessante. Né? Claro, desde que você não está abrindo uma posição de lá de R$500 mil em um único fundo imobiliário, pode ser que você não tenha uma liquidez tão rápida como eu estou falando. Mas se você fizer uma negociação lá de R$10 mil, R$30 mil, geralmente a sua liquidez ela é instantânea em um único fundo imobiliário. Né? Então, é algo bem tranquilo, diferentemente do imóvel, né? Imagine você vai lá vender um imóvel, isso pode levar anos às vezes. Então, essa facilidade de ser negociado na Bolsa de Valores sempre tem compradores e vendedores. Então, você está sempre ali pagando como se fosse um preço justo, né? O mercado é eficiente, ele tende a tornar ali sempre um preço justo, sempre precificando o que estão esperando, né? Claro. Né, se o mercado está otimista com um fundo imobiliário, com uma ação, ele tende a valorizar. Se está pessimista, ele tende a desvalorizar. Então o mercado ele já vai precificando isso ali na tela. Por isso que a gente diz que o mercado ele é eficiente. O preço que está ali na tela seria um preço justo para aquele momento. Conforme o que a gente tem de informação, neste momento, o que está aparecendo ali na tela é um preço justo. Ok? Então é isso. Acho que nessa aula aprendemos aí o que é o fundo imobiliário, não tem muito segredo, é negociado na Bolsa de Valores. O fundo imobiliário ele distribui rendimentos mensais, tá? Ele não é obrigado a distribuir mensal, tá? Ele é obrigado a distribuir semestral, pelo menos 95% do lucro, mas na prática ele distribui mensalmente os rendimentos e além disso a complexibilidade de um fundo imobiliário ela não existe, né? Ela não existe porque, ou melhor, ela existe, só que não está no nosso controle, está no controle de um gestor que quando eu invisto, eu pago uma taxa de administração, tá? Que é descontado naturalmente ali, você nem vê essa taxa saindo de algum lugar, você investe e pronto. Que é para pagar o salário dos funcionários, né? Então, os funcionários do fundo de investimento, eles precisam receber para poder analisar, para poder escolher os melhores imóveis, enfim, para tomar uma decisão que poupa a gente. Eu não preciso tomar uma decisão de investimento ali, eu não preciso saber será que eu compro aquele imóvel lá, situado em São Paulo ou esse do Rio de Janeiro. Não, o gestor do fundo ele vai fazer isso para a gente. Tá? Então, é uma forma muito interessante de você ter uma exposição ao mercado imobiliário e receber renda passiva com os seus investimentos. Tá? Então eu gosto bastante dos fundos imobiliários, eu acho que todo mundo gosta, quem não gosta é porque não conhece bem os fundos imobiliários. Né? E a gente sabe que no Brasil e no mundo o setor imobiliário ele tende a acompanhar a inflação. Então se você tem uma exposição a imóveis, se você tem períodos que a inflação está sendo muito alta, os imóveis eles seguram essa inflação, então eles vão valorizando conforme acontece a inflação. Então ter uma exposição a imóveis é muito interessante para quem quer construir um grande patrimônio financeiro e também receber rendimentos mensais. Então é isso, espero você na nossa próxima aula, até logo.